ver se eu acho aqui as questões. E aí, galera? Vou entrando aí, pra gente comentar a nossa questão do desafio quebrando a LEP, né, cara? Ó o Bandeira Neto, é? Ó o Bandeirinha, meu filho. Tamo junto, viu? Vai dar certo. Receber lá, passar pra cá. Vai dar certo, viu? Deixa a galera entrar aí, 2 minutos, pra gente resolver nossa terceira questão do desafio quebrando a LEP, né? Deixa eu ver quem tá online aí, deixa eu ver. Vou ficar calado, viu, Foco? Vou ficar calado aí. Deixa eu ver. Vamos lá, galera. Comentar nossa questão do desafio aí quebrando a LEP, né? Seguinte. Boa noite. Ó, a questão diz assim, ó. A questão, tá? Questão 3, tá? Questão 3. O exame criminológico, apesar de ser facultativo, para fins de progressão de regime, é obrigatório para o condenado no regime fechado, no início do cumprimento da pena. Vamos lá de novo. A questão diz assim: o exame criminológico, apesar de ser facultativo para fins de progressão de regime, é obrigatório para o condenado no início, condenado no regime fechado, no início do cumprimento da pena. Muita gente confundiu a questão, tá? Muita gente confundiu a questão. O exame criminológico, ele poderá ser feito em 2 momentos. Repito, o exame criminológico, ele pode ser feito em 2 momentos. Vamos do início, né? Vamos em uma ordem cronológica, uma ordem lógica. Primeiro momento, no início do cumprimento da pena. Imagina que alguém foi condenado, essa pessoa foi submetida ao cárcere e foi, por exemplo, para uma penitenciária. Ou essa pessoa que foi condenada e foi submetida ao cárcere foi para uma colônia agrícola. Vamos lá. O exame criminológico, nesses casos, é facultativo ou obrigatório? De acordo com o artigo 8º da LEP, quando o condenado, ele é condenado no regime fechado, o exame criminológico será obrigatório. Foi condenado e o regime foi fechado, o exame criminológico será obrigatório. No entanto, se a condenação foi no regime semiaberto, o exame criminológico será facultativo. Perceba que eu estou tratando do exame criminológico para fins de início do cumprimento de pena. Fechou? Então, iniciou o cumprimento da pena. Aliás, vai iniciar o cumprimento da pena. Tá? O juiz condenou e o regime foi fechado, o exame é obrigatório. Se foi semiaberto, o exame é facultativo. Exame criminológico. Ele também pode ser realizado para fins de progressão de regime. Perceba, imagina que alguém iniciou no regime fechado e essa pessoa obteve o direito para ir para o regime semi-aberto. Ele está no fechado, já está cumprindo a sua pena, e essa pessoa obteve o direito para ir para o regime semiaberto. Lembrando, para fins de progressão de regime,
Para fins de progressão de regime, o preso deve atender a requisitos objetivos, diz respeito ao lapso temporal, e subjetivo, que é o bom comportamento carcerário. Analisando o aspecto do exame criminológico, para fins de progressão de regime, sempre será facultativo. Sempre será facultativo. Nesse sentido, duas súmulas que você deve levar de forma obrigatória para a sua prova. Anote aí. É a súmula vinculante número 26 e, obviamente, se é vinculante é STF. Súmula vinculante 26, que diz assim: para efeito da progressão de regime, do cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. A realização de exame criminológico. No mesmo sentido, a súmula 439 do STJ, que diz assim: admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. Repito, para início do cumprimento de pena, o exame criminológico, ele é obrigatório no regime fechado e facultativo no regime semiaberto. Para fins de progressão de regime, sempre será facultativo. Sempre será facultativo. Fechou? Tá aí, portanto, questão caveira, quebrando a LEP para você, tá? Cuidado para não confundir os dois momentos. Cuidado com isso. Voltando para a questão, temos, portanto, como gabarito, correto, né? O exame criminológico, apesar de ser facultativo para fins de progressão de regime, correto, é obrigatório para o condenado no regime fechado no início do cumprimento de pena. Gabarito correto. Fundamento, artigo 8º, caput, artigo 8º, parágrafo único, súmula vinculante 26 do STF e súmula 439 do STJ. Fechou, galera? Já sabe, né? Se cair na sua prova, lembra do Mangabeira, tá? Lembra do Manguinha. Caralho, o professor deu esse bisu feroz pra gente naquele desafio quebrando a LEP. Beleza? Daqui pra amanhã eu posto nossa quarta questão, que eu ainda vou dar uma analisada, né? Vou estudar aí um pouco aí alguns tópicos, tá? E aí eu posto nossa quarta questão. E amanhã mesmo aí eu faço com vocês a live. Dúvidas, galera? Dúvidas? Tenho não, ó Iago. Fechado? Galera, só uma opinião. O que vocês acham, né, de eu lançar um curso aqui no Instagram só de LEP? O que vocês acham? O que vocês acham? Tá acabando, na verdade, o Alfa e Ômega, né? E a galera lá pediu. Para eu fazer um curso no Instagram só de LEP. Só LEP. Pelo menos, sei lá, 60 questões aí por final de semana, até o dia da prova, toda semana. E aí eu abordo todos os tópicos, tá? Fazendo isso, eu consigo abordar todos os tópicos. Eu vou dividindo, por exemplo, tá? Por exemplo, eu vou fazer a introdução, uma aula só de introdução. Depois eu faço uma aula só de assistência. Depois, só de deveres, só direitos. Aí eu vou mapeando toda a LEP. Toda a LEP. Galera, lembrando que a LEP é a principal lei, né, cara? LEP é a principal lei. Vou fazer uma questão sobre isso, viu, Léo? DNA, questão boa. Vou fazer isso aí, tá? Amanhã eu posto uma sobre isso. Beleza? Vou avaliar essa demanda aí da galera sobre um curso somente de LEP.
Fechou? E aí eu vou abordar toda a legislação de execução, toda a lei de execução penal. Só questão. Logicamente, né? Eu vou dar pra galera aí um material de apoio, né? Material de apoio. Fechou, né? Fechado. Vou deixar esse vídeo aqui salvo no Instagram, tá? Qualquer coisa, manda um direct pra mim. Fechou? Valeu. Tamo junto e até amanhã. Valeu, galera!